Sejam muito bem-vindos a mais um programa Teia Cósmica. Eu, Devatada, sua terapeuta de relacionamento e sexualidade. Hoje com mais uma convidada muito especial, ainda para completar esse mês de março, no mês das mulheres, ela, que é nordestina, preta, mãe da Sofia, amiga pessoal da família, posso dizer assim, faz parte da jornada aqui. Ela que tem um cargo de gestora financeira de uma multinacional, que tem uma jornada assim maravilhosa, que veio aqui partilhar com a gente e inspirar outras mulheres, assim como todas que estão passando por aqui. Seja muito bem-vinda, Paula! Obrigada, Pri, por esse convite. Estou super feliz de estar aqui com você nesse projeto lindo aí que você tem, né? Para inspirar, né, focado muito nas mulheres, se conecta muito comigo. Então, é um prazer estar aqui contigo. Obrigada por esse convite, viu? E assim, eu falo. Porque eu tenho um carinho especial por você também, porque eu sei o quanto você também, eu vou até emocionar, o quanto você fez parte da minha irmã. Sim. Né? Então, quanto. E a minha irmã é uma pessoa que eu tenho um carinho, um amor muito gigante. Então, o carinho que ela tem por você, eu meio que assim. Eu consigo refletir, sabe? Como se fosse gratidão por tudo que você fez por ela. Que eu sei. E se ela tá lá também, é porque ela teve pessoas como você que inspirou ela. Eu tenho muito orgulho, né? Vou ter que contar um pouquinho pra vocês, depois da Pri trazer isso, eu tô até arrepiada, gente. Eu tava com essa já. Depois que a Pri trouxe para vocês esse ponto da Val, né, da Valquíria, que é a irmã da Pri. A Valquíria, a gente se conhece há quase 15 anos, porque na empresa que eu trabalho, a gente tem um programa de Jovem Aprendiz, que é um programa que se conecta muito comigo, principalmente agora, que tem um pilar muito forte de inclusão e diversidade. Então, normalmente a gente tem trago esses jovens aprendizes de periferia, né, pessoas pretas, então para realmente trazer esse pilar de inclusão, que é algo muito forte na empresa que hoje eu trabalho, que tem muita conexão comigo. E a Val foi uma das primeiras, né, a participar desse programa, isso há quase 15 anos atrás, e nessa época eu fui gestora da Val. Então a Val foi para trabalhar junto comigo, na época eu não estava ainda com cargo de liderança, mas a Val trabalhava junto comigo na tesouraria. E aí eu tive o privilégio, né, de trabalhar com a Val por quase 2 anos. E hoje em dia, para quem não sabe, né, a Val está voando alto, muito alto ali nos Estados Unidos. Há 2 anos atrás, há quase 2 anos atrás, eu tive o privilégio de ser madrinha. Nossa, né? Fomos madrinhas, vivemos um sonho de princesa com ela, literalmente. Nossa, um sonho de princesa com ela, a verdade, Ilha Bela. Então foi realmente um casamento dos sonhos. E a Val, sem dúvida, eu falo que ela tem idade para isso, né? Não vou revelar a minha idade aqui, mas ela poderia ser minha filha, eu brinco com ela, né? Mas ela fala, não, Val, você é minha irmã mais velha, assim, né? Sem tirar teu lugar, Pri. Não, fique então, assim, eu fico muito feliz de saber o quanto eu contribuí com essa jornada da Val. Ela já verbalizou algumas vezes, a gente já se emocionou algumas vezes. Passamos por alguns momentos desafiadores, eu estava ali perto de vocês, do lado da Val, então... Obrigada, né? Eu falo, é isso que fica, né? São as pessoas. É o que eu sempre falo na empresa que eu trabalho, né? Quem fica são as pessoas. Que legado, né? Como que a gente quer influenciar na vida das pessoas, né? Como que você quer que as pessoas lembrem de você? Então, para mim, assim, desde muito cedo, sabe, Pri? O meu propósito de vida é como que eu ajudo outras pessoas, né? Como é que eu contribuo positivamente na vida dessas pessoas. Então, e a Val foi uma dessas. E é isso, né? Eu queria que você contasse exatamente sobre essa sua jornada, né? Como você chegou onde você chegou, né? Como você resolveu inspirar outras pessoas também, da mesma forma que você conseguiu chegar, que outras pessoas também, mulheres, conseguem chegar, traçar esse caminho. Quero que você comece do começo, né? Você é nordestina, conta a sua história, com os teus irmãos, como é que se não tem, sua mãe, sua jornada, como você veio para São Paulo. Não, eu gosto muito, sabe, Pri, de contar essa minha jornada, porque eu sei que não, né, foi bem desafiadora, às vezes a gente acaba esquecendo, né? Mas eu gosto sempre de lembrar, assim, das minhas raízes. Às vezes, por estar quase 30 anos em São Paulo, as pessoas falam, mas você nem é mais nordestina, baiana, né? Você já é paulista. E eu falo, não, né? Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou nordestina e sou baiana. Então, só para contar um pouquinho, né? Eu sou filha da dona Eliane e do seu Oswaldo.
Nós somos em 6 irmãos, eu sou 6 irmãos, eu sou a terceira desses seis irmãos. Uma curiosidade sobre mim, né, que quando eu nasci, eu fui, né, nasci numa situação de muita pobreza na Bahia, muita pobreza mesmo. E aí eu tive um problema sério de saúde. Nesse período da minha vida, algumas pessoas conhecem essa minha história, eu fui desenganada pelos médicos. Então, né, ali o médico já chegou e falou, olha, não tenho o que fazer com ela. E aí a minha mãe, que é uma das minhas grandes inspirações de vida, não desistiu de mim, né? Então, ela, dentro dos recursos que ela tinha na época, ela foi procurar ajuda e ela conseguiu reverter esse meu quadro. E aí, é claro, né, eu estou aqui contando essa história porque eu sobrevivi. E aí, neste momento aí, eu já tenho uma questão muito forte, né, que eu precisei lutar depois, que foi meu pai, no desespero de me ver ali, né, quase morrendo, me velou. Então, minha mãe foi que me resgatou daquela cena toda. Era muito comum isso na Bahia na época, Pri. Então, ali já vem uma questão muito assim, de autoestima, né? Já vem muito uma questão ali, todo mundo, né? A gente sabe que a primeira referência nossa como mulher é o pai. Então, ali já veio toda uma questão paterna por ter passado essa situação com meu pai. E aí eu passei por isso. Neste período, outra curiosidade também é que eu mudei de nome. Meu nome era Lucy Bárbara, né? Meu nome era Lucimara, e aí mudou para Lucy Bárbara, porque minha avó, muito católica, fez uma promessa para Santa Bárbara e trocou o meu nome para Bárbara, né? Em homenagem. Sido registrada aí? Não, lá demorava um pouco o processo para as coisas acontecerem, né? Mas neste período da minha vida, Pri, teve toda essa questão com meu pai. E aí fui evoluindo, mas eu cresci desde então com um complexo de inferioridade muito grande, né? De achar que eu não era capaz, que não era possível. E aí eu fui lutando contra aquilo. Hoje a gente tem mais recursos, né? De, vou colocar numa terapia, vou colocar numa psicóloga. Naquela época, não. Isso que eu ia falar, hoje se fala mais sobre isso. Exato. É aquilo que a gente estava falando um pouquinho nos bastidores, exato, né? Hoje a gente consegue entender que a gente não precisa dar conta de tudo sozinha, que a gente precisa buscar recursos. Que tem coisas que se a gente deixar para fazer sozinho, ou não vai acontecer, ou vai demorar muito. Exato. Então, para que ficar sofrendo? A gente pode utilizar de ferramentas mesmo, né? Sim. E aí é interessante porque quando eu conto para alguém sobre esse fato da minha infância, a pessoa fala, Bárbara, você tem noção, né? Que desde ali você já é uma vencedora, assim, de você falar, não, eu vou lutar e vou sair dessa situação. E aí outro fato interessante é que com mais ou menos 18 anos, a minha família se mudou para São Paulo, assim como muitas famílias nordestinas. Nós nos mudamos para São Paulo. E aí algo que eu tinha, desde que eu me conheço, assim, por gente, era o sonho de fazer uma faculdade. Só que diante da minha vida, da situação financeira da minha família, era um sonho que parecia muito distante, né, eu fazer uma faculdade. E aí há outro fato também, assim, que aí eu já trago até para as pessoas, né, que eu acho que a gente nunca pode deixar, independente de quem fale isso, ninguém tem o poder de matar os teus sonhos. Nossa, então, na época que eu falava muito isso, de que eu queria muito fazer uma faculdade, uma das pessoas que eu ouvi também que faculdade não era para mim, por ser uma mulher nordestina, preta, né, uma jovem nordestina, preta, foi do meu pai. Então, meu pai virou para mim e falou, o que você vai inventar? O que você está inventando de fazer faculdade, né? Porque faculdade não é para pessoas como você, como a gente. E mesmo assim, eu não deixei, né? Dentro dos meus recursos, né? Comecei a trabalhar, pedi ajuda na empresa que eu comecei a trabalhar. E eu fui a primeira mulher na minha família, né? Dos meus irmãos a fazer uma faculdade. Então, isso, sem dúvida, foi um divisor de águas na minha vida. E aí é aquela coisa, viu? Bem dentro da realidade de muitas pessoas, né? De muitos brasileiros, de muitas mulheres como a gente. Então, pagava um ano a faculdade, financiava o outro ano. Nesse período, né, não consegue comprar nada. Então, ali naquele período, eu usava as roupas das minhas irmãs. E o foco era realmente concluir a faculdade. E eu consegui, né, mesmo diante desse desafio de ouvir de uma pessoa, né, que normalmente a gente busca o apoio, né? E não foi por mal, eu tenho consciência disso, sabe, Pri? Foi dentro da realidade dele, né? Eu falo muito isso, Bárbara, tanto nos atendimentos, nos meus vídeos, enfim, que é por proteção. Eles têm medo de frustrar, que você, né, quebre a cara, não sei, dentro da realidade deles,
é o melhor que eles estão fazendo. Sim. Não é por maldade, como você falou. Não né? não é. É o genuíno deles de proteção. E é importante a gente, com o sonho que eles falou, o sonho é nosso. Então, vamos trabalhar para desenvolver. Como que eu posso fazer para vencer, para chegar a realizar esse sonho, né? E o que eu acho bem interessante hoje, né, Pri, assim, às vezes, hoje ele mora numa chácara, meu pai, e às vezes ele tá lá com os amigos dele, na chácara, e aí eu chego, assim, um orgulho que eu vejo nos olhos dele ao falar de mim, assim. Então, isso eu acho tão bonito, né, eu falo, eu, às vezes passa esse momento da minha vida, né, que ele falou, faculdade não é pra você, mas como eu comentei, né, a faculdade foi o divisor de águas na minha vida, porque foi quando eu estava na faculdade que eu conheci uma pessoa que me conectou com a empresa que eu trabalho hoje, e aí continuando falando um pouquinho, né, da minha jornada. E aí eu entrei nessa empresa que eu trabalho até hoje, eu estou há 23 anos nessa empresa, como jovem aprendiz, numa figura como se fosse de jovem aprendiz. E aí dentro dessa empresa, sempre, né, dando o meu melhor e fazendo o meu melhor, eu fui passando cargo a cargo, né? Eu comecei lá com o cargo de assistente administrativa, fazendo ali arquivo, coisas bem transacionais, e aí aos poucos eu fui para analista júnior, pleno, sênior, especialista, coordenação, e hoje eu estou como gerente, né, dessa área, que é uma área de tesouraria estratégica e toda a parte de administração de vendas. Então, na verdade, a minha função eu sou responsável por todo o processo de venda até o dinheiro no caixa da empresa. Então, tem um time aí de 5 pessoas, fora, né, as equipes que estão terceiras, mas diretamente comigo eu tenho uma equipe de 5 pessoas. Então, e você, quando você veio para São Paulo, você desenvolveu, cresceu em que região? Outra coisa também, assim, que para mim foi bem importante, o meu pai já trouxe a gente ali para a região oeste. E eu confesso, Pri, que algo que eu acredito é que o meio que você vive influencia muito nas suas escolhas e nas suas decisões. Então, por viver, né, nessa parte da região oeste ali, que é Barra Funda, né, foi ali na Barra Funda que a gente começou a viver, era perto de faculdades, né, tem Uninove, tem algumas faculdades ali próximas. E aí eu vi aquelas pessoas também indo, né, estudantes passando, falei, nossa, eu também quero viver isso. Sim. Né? Então, assim, você frequenta shopping, né, você fala também, eu quero, né, poder frequentar nesses lugares. Então, o meio que eles nos trouxe, longe de dizer que quem está em determinadas regiões não pode também, muito pelo contrário, né? Eu tenho vários exemplos, inclusive como jovem aprendiz lá na empresa que eu estou hoje, que é possível sim, mas isso também influencia. Então eu já vim direto para essa região e eu fiquei, né, sempre morei nessa região oeste de São Paulo. E é legal falar porque essa questão do meio é fundamental, mas o meio que você já cresceu, mas também essa oportunidade de jovens aprendizes, né, de trazer pessoas de referência, porque querendo ou não, como você falou, não é o meio, mas dentro daquele meio, quais são as referências dele? Sim. Então aí sim, trazer outras referências boas, né, exemplos que pode fazer diferente, que pode chegar também, né? Eu falo assim, é sobre isso que a gente precisa trazer. Isso que você trouxe me fez lembrar uma ação que nós fizemos no ano passado, né? Na empresa que eu trabalho. Muito legal. A gente está com mais de 40 jovens aprendizes lá e aí nós somos convidadas por estar numa área financeira para fazer um workshop de educação financeira. Que é super importante, inclusive. Super importante. E aí, né, eu acabei ouvindo alguns podcasts para trazer uma linguagem mais jovial para eles e tal. E o que foi mais gratificante para mim, que eu me conectei super com eles, depois eles até me chamaram para fazer o one-on-one, para ter alguns cafés, foi que eu contei um pouquinho da minha jornada para eles, de como foi o meu primeiro contato com o dinheiro. E aí foi interessante. Agora eu fico curiosa com essa história agora. Que isso faz muito, só para complementando, porque ontem eu fiz uma entrevista aqui com a doutora Prosperidade, que ela ensina a investir e tal, não sei o que lá. E como as crenças com o dinheiro, que às vezes a pessoa não tem dinheiro nem por questão de dinheiro ou capacidade, é por o que o dinheiro representa, o que ela ouviu sobre o que é dinheiro. Exato. E tem muita coisa muito inconsciente. Então, essa experiência, tenho certeza que foi a diferença que fez a sua vida. Quero ouvir essa história. E aí foi bem interessante, né? Porque quando eu parei, eu lembro que eu passei meu final de semana preparando esse workshop, porque eu realmente sou apaixonada, né, por pessoas, como é que eu impacto, né, a vida das pessoas com a minha história, ou como é que eu contribuo de forma positiva. Eu amo fazer isso. É um dos motivos que eu super aceitei o teu convite aqui. Muito feliz. Obrigada mesmo, eu adoro.
E aí, Pri, eu contei para eles, né, que o meu primeiro contato, como eu comentei, é de uma família muito, muito humilde, muito simples, né, uma família pobre mesmo, na Bahia. Então, meu primeiro contato com dinheiro foi sendo feirante. Eu vendia laranja na feira, para ajudar na minha renda familiar. Então, né, eu vendia laranja na feira e depois que eu vendi, aí falei, foi o primeiro contato com o dinheiro e daquele dinheiro que eu fazia, praticamente 100% ia para ajudar nas despesas de casa. E aí depois eu fui trabalhar no salão de beleza, isso com 14, né? Vendendo laranja na feira eu deveria ter uns 12, 13 anos. Depois eu fui trabalhar no salão de beleza para auxiliar ali a cabeleireira. E aí sim, mas eu sempre acreditei, né? E é isso que você falou, é a questão da crença limitante com relação a dinheiro, né? É como é que você usa de forma com sabedoria. Né? E como é que, porque vem muito aquela coisa, né? De alguns ditados que tem sobre o dinheiro, né? Que dinheiro não cresce em árvore, ou às vezes até o dinheiro como algo ruim. Ou né? As pessoas que têm dinheiro porque não fizeram coisa errada. Exato. A gente escuta, né, algumas coisas desde criança. Então, como é que também a gente consegue, né, fazer esse discernimento e não levar para essa parte tão radical? Mas nessa experiência, né, com os jovens aprendizes, a gente até quer manter isso. Para esse ano, esse workshop de educação financeira para os jovens aprendizes, a gente trouxe algumas frases, né? A gente trouxe a gente deu inclusive ferramentas, disponibilizou ferramentas para eles. Então foi um workshop muito rico e o que foi muito interessante, e assim, é realmente uma experiência que é interessante eu compartilhar, porque no primeiro momento eu queria contratar alguém para fazer esse workshop. Porque assim, eu falei, como eu trabalho muito com essa questão financeira, de dinheiro, eu falei, não quero não. E aí eu queria contratar alguém para aplicar. E a minha diretora falou, nada disso, quem vai fazer esse workshop, eu entendo que quem tem toda a capacidade, vai se conectar com a história deles é você. Então foi minha diretora que me desafiou. Que legal. Né? E aí depois que eu preparei, que eu vi o quanto realmente fez sentido para eles eu contar a minha história para eles, né? Para eles que estavam na minha posição quando eu comecei na empresa. Total. Então, assim, nosso olhinho deles, sabe, Pri? Que você passa a ser a inspiração, a realidade. É possível. Exatamente. Você mostra na prática, ali, né? Real case. No caso real, que é possível. Então, foi muito gratificante, sabe, essa experiência. Fiz junto com a Érica, que trabalha comigo, que também tem uma história super inspiradora. Então, foi muito rico, sabe, para essa experiência do workshop para os jovens aprendizes. Acabei lembrando desse fato. E Bárbara, me fala, e como que funciona essa questão da sua jornada dentro da empresa? Porque hoje se fala sobre diversidade, se fala sobre mulheres em cargos de liderança. Hoje a gente já conseguiu, né, desbravar, mas como você falou, 23 anos atrás. Nossa. Né? Então, eu tenho certeza que você passou por várias fases dentro da empresa, vários altos e baixos, viu, né, Covid, enfim, várias situações. E eu queria que você contasse, assim, essa jornada de altos e baixos. Você entrou praticamente uma menina, né? E aí viu, lá literalmente se transformou mulher, se transformou mãe. Né? Então, eu quero que você fale assim, os seus desafios, os seus perrengues, os seus altos e baixos. É verdade, viu, Pri? Quando eu penso, né, e aí eu tenho bastante orgulho de compartilhar também um projeto, né, nessa empresa, mas quando eu penso há 23 anos, realmente, assim, era algo tão ainda no mindset das pessoas, que eu lembro de um fato que aconteceu comigo. Eu já compartilhei isso, inclusive, nesses grupos de diversidade. Eu estava num workshop na praia, eu era a única mulher negra no grupo, sei lá, de umas 30 pessoas. E aí me convidaram para gravar um vídeo. Aí eu falei, não, pode gravar o vídeo, não tem problema nenhum. Até porque vão saber que sou eu que está no vídeo. Não vai aparecer o seu rosto. Eu falei, não tem problema, até que vai aparecer que sou eu nesse vídeo. Porque eu sou a única mulher negra aqui. Mas eu falei isso assim de uma forma super despretensiosa, tranquila. Aí a pessoa virou para mim e falou, imagina, Bárbara, você não é negra, você é tão linda. Para você ver como, né? A gente evoluiu muito, muito, e a gente, né, isso já não acontece com tanta frequência. Sim. Né? Embora eu por estar hoje numa posição que eu sei que é privilegiada, pelo lugar que eu moro, que é uma classe média, né, para classe média alta, eu sei que existe ainda, já aconteceu, Pri, de chegar prestadores de serviços no meu apartamento e perguntar, você pode chamar a dona? Né, já achando, porque na cabeça da pessoa, uma mulher como eu, normalmente não vai estar morando num apartamento que eu moro hoje. Então, assim, como é que a gente, né, realmente continua esse movimento
para tirar essa questão do racismo estrutural, né? Do racismo estrutural, é isso. Porque eu falo, vem da estrutura, não é por maldade. Não, você vê que não é maldade, que não é Sim. para magoar. É porque é algo que vem ali da estrutura da nossa sociedade, essa questão de não ver pessoas como eu em determinadas lugares, posições, né? E a gente está indo para essa evolução. Mas vou deixar você falar para depois eu te contar do projeto, que foi algo que eu... Não, e tem essa questão também do preconceito velado, né? Que fala, não, mas não existe preconceito no Brasil, mas a gente é bem integrada. Mas não, é porque é velado esse no racismo. É essa questão, assim, do... Não se fala lógico, sobre isso, mas eu tenho uma amiga, que ela vai até vir aqui também, e eu acho lindo o trabalho dela, que ela trabalha numa ONG também, que é a da mentoria para jovens pretos, para eles se identificarem, entender a história do preto e se integrarem, trazer a história, porque, se não entender que se apossar desses lugares, porque a minoria, a questão de cota, não é, o pessoal tem essa briga, mas é porque o quanto é importante, porque realmente... A gente não vai ter acesso, a gente não vai ter pessoas lá se não tivesse. Eu fui, Pri, uma das pessoas que no primeiro momento falava... Gente, acha o quê? Que eu sou incapaz? Isso, que eu sou menos capaz? Quer me dar uma cota por quê? Porque acha que eu sou menos capaz? Eu já tive, gente, esse tipo de pensamento. Depois que eu fui estudar, e aí, né, por conta até desse projeto que eu implementei na empresa que eu trabalho, que eu fui estudar realmente sobre essa questão do racismo estrutural, né, do velado, tudo, e aí eu fui entender o quanto é importante. Aí eu espero de verdade, Pri, que daqui a alguns anos, muitos anos, né, a gente não precisa mais disso. Porque vai estar tão realmente, né, equalizado, que a gente não vai precisar mais da cota. Mas neste momento eu não tenho dúvida que precisa. Sim. E aí, Pri, algo que eu falo, né? E aí eu fui criando essa consciência com o passar do tempo, do quanto privilegiada eu era. E aí começou a despertar isso, Pri. Por quê, né? Ia ter uma mesa redonda, um workshop, alguma coisa. Convidava a Bárbara. Tem que ter uma líder. Era a Bárbara. Tem que fazer um banner para mostrar representatividade. Era a Bárbara. Aí foi quando eu comecei a ter consciência, mais ainda, isso há 10 anos atrás, 8 anos atrás, de que eu era a única pessoa que estava num cargo de liderança negra, né? A única negra no cargo. E por isso que eu era, às vezes, tão ali convidada para estar. Aí, às vezes, eu até brincava. Falei, gente, é para cobrir cota, né? Porque vai ter um branco, vai ter um homem, então tem que ter a negra. É isso que eu ia falar sobre isso também. Aí, foi criando essa consciência. Aí o primeiro grupo que surgiu na empresa que eu trabalho foi o de mulheres, que é lindo, inclusive, né? Um grupo de mulheres para essa questão toda do empoderamento, de como que a gente maximiza a nossa presença nos lugares, porque a gente sabe que por uma questão também da estrutura, né? Quem vai maximizar essa presença normalmente é o homem branco. E aí, como é que a gente trabalha essa questão da mulher? Então, o primeiro grupo criado foi de mulheres. E aí, depois, junto com uma amiga, a Carol, né, outras pessoas também vieram antes, bem timidamente, mas a gente conseguiu fortalecer muito, a gente criou o grupo de inclusão racial. Então, eu tenho muito orgulho de falar que na empresa que eu trabalho, eu fui também, né, desse grupo de inclusão racial. Fiquei 2 anos como líder. Hoje eu sou uma das aliadas desse grupo, fortemente. Legal. Mas sempre que as pessoas falam, né, do grupo de inclusão racial dentro da empresa, sempre falam da Bárbara, assim, porque eu fui uma das, né, que iniciou, junto com outras pessoas, e fortaleceu muito, antes da época da pandemia, que acabou fortalecendo muito nessa questão da importância da gente discutir e ter ações afirmativas, esse do jovem aprendiz, mais para a questão de periferia, né, do jovem negro, dos jovens negros, foi muito por conta do grupo de inclusão racial. Então, como é que a gente, como empresa, entende o nosso papel e a nossa responsabilidade e dá essas oportunidades? Então, hoje, de forma consciente, de forma proposital, a gente contrata a maioria, hoje 80%, né, quase 100% dos jovens são de periferias e negros. Entendeu? Isso é uma das ações do grupo de inclusão racial da empresa. E eu queria que você falasse, assim, naquela época, quando você começou, enfim, nas suas jornadas, quem foram as suas referências? Porque, que nem eu lido muito com essa questão. Uma vez uma amiga falou assim, que ela precisava, como tem poucas referências, ela fala que ela precisava empreender o feed dela, buscar outras mulheres negras
de referência. E quem foi as suas referências, assim, sua motivação, suas inspirações? Eu falo eu gosto muito, assim, né? Não tem como não falar, porque os canais abertos acabam influenciando muito a gente. Então, a Glória Maria, né? Ver ela à frente, queira ou não, era uma pessoa que você olhava e tinha toda uma questão de referência. E uma que eu gosto muito também é a Thaís Araújo. Sim. Eu esqueci o nome dela agora, do livro. Eu gosto do Bell Hooks. Sim, também. Eu uso muito no nosso trabalho. Então, assim, acaba tendo essas mulheres, né, como referência. E aí eu tenho uma prima também que é jornalista, e ela muito antes de mim, muito antes. Ela sempre estudou muito essa questão do racismo estrutural, da mulher negra, e ela também foi uma grande, que é a Kelly, né? Ela acabou influenciando muito para que eu, no meu lugar, falar, não dá para você ficar sentadinha aí na tua bolha, né? Hoje eu tô aqui numa posição de gerente, tô aqui com a minha vida confortável. Não, como é que eu, né, ajudo outras mulheres, como é que eu inspiro outras mulheres? Então, algo que eu faço hoje mesmo, Pri, junto com Mulheres do Brasil, elas têm um programa que chama Aceleradoras de Carreiras para Mulheres Negras. E eu sou uma das voluntárias como mentora. Eu nunca fiz, eu fiz o curso de mentoria que é o próprio grupo Mulheres do Brasil que dá pra gente. E aí eu me coloquei como voluntária, então já é o terceiro ano que eu participo. E foi lindo, assim, no primeiro momento eu peguei uma moça negra de Recife, Pernambuco. O último ano eu peguei uma de Joinville, e aí o desafio dela é muito maior, porque quando você olha Rio Grande do Sul, o percentual de pessoas negras é muito menor do que nos outros lugares do Brasil, né? Enquanto o Brasil, a gente está falando de 56% de pessoas pretas e pardas, quando você pega o Rio Grande do Sul, a gente está falando de 7%. Nossa. Então, para ela, o desafio é muito maior. E foi linda a nossa troca. Eu falo muito que é uma troca, sabe? E eu falo, gente, longe de ser qualquer mentor. Eu falo, gente, é uma troca aqui. Mas é lindo como eu vejo, né, o quanto eu consigo contribuir para essas meninas, né? Porque quando compara com a minha experiência, com a minha idade, elas são jovens que estão começando no mercado de trabalho. Então, esse é algo que eu procuro, mesmo com a vida corrida, né? De mãe solo. Eu tento colocar alguma coisa assim, nessa linha, porque é algo que eu gosto muito. E entrar nesse assunto agora também, né? Como para você estar onde você está, onde você chegou, a gente sabe que você precisa se dedicar, que é a grande questão, né? Se dedicar à carreira. E para isso você falou, na faculdade já contou moeda ali e teve que provavelmente deixar a vida pessoal de lado. Eu acho que essa que é a questão que os homens fazem com muita facilidade. E a gente é mais cobrado. O relógio biológico tá chegando, mas aí você não vai casar? Ai, que não sei o que lá. E aí você entra num lugar, às vezes até você vai perdendo a sua feminidade, você vai ficando muito masculinizado, enfim, você precisa se posicionar. E eu queria saber como que foi para você esse seu lugar, quando você, para se relacionar, dificuldade de se relacionar e ter alguém, porque eu falo isso, o problema não é se relacionar, é ter alguém que vai te apoiar, que não vai se sentir intimidado com o lugar que você está, com a sua luz, eu acho que é isso, não se incomodar com a sua luz, ponto. Ai, Pri, gostei, viu? Gostei, Pri, porque normalmente as pessoas têm muito de falar isso, né? Falar, a Bá chegando, né? Porque eu sou muito comunicativa, né? Eu tô normalmente com esse sorriso que você tá vendo aqui. Sim. Né? Eu sou muito assim, aquela pessoa que eu busco realmente olhar o lado positivo das coisas. Sim. E aí, quando você falou, eu lembrei de mim na hora, né? Eu casei com 31 anos. Sim. Então, nossa, aí tinha aqueles almoços de família, quem merece? Aí aquela tia, sempre tem aquela tia, né? E aí, não vai casar? E aí, não tá namorando? E aquela cobrança, né? E eu sempre tive o sonho de ser mãe. Uhum. E algo que eu vi, às vezes, próximo, né? Por estar inserida nesse mundo corporativo desde os 20 anos, o que eu via muito é isso que você falou. Às vezes, uma mulher que estava ali numa posição de diretoria, parece que ela não tinha o direito de ter também o equilíbrio de ter uma família. De realizar o sonho de ser mãe, de casar. Parece que era uma escolha. Ou você tinha uma carreira bem sucedida, ou você escolhia ser dona de casa, né? Ser mãe, realizar o sonho de ser mãe, de casar. Então, algo que eu sempre tive muito forte, assim, em mim era falar, não, eu quero, né? Ter essa experiência de casar, de ser mãe, principalmente de ser mãe, né? Eu sempre sonhei em ser mãe. E não foi fácil, porque eu confesso para você, eu fui crescendo, né, na minha jornada profissional,
E às vezes eu percebia isso, que essa questão de eu estar financeiramente melhor, né, ter uma condição financeira melhor do que o homem, do que a pessoa que eu estava me relacionando, causava um incômodo na pessoa. E hoje, infelizmente, a gente vê isso até hoje, né, em algumas relações. Então, sim, teve um pouco dessa questão de dificuldade por conta disso. E aí eu acabei casando com um homem, né, mais velho do que eu, 12 anos mais velho do que eu, que também já estava numa posição profissional bem estabilizada. Mas e conforme eu fui crescendo profissionalmente, eu percebi também um incômodo, porque ele já estava num período quase, ele já querendo se aposentar, e eu com todo o gás, né? E por ter também uma questão aí de conflito de geração. Sim. A idade não quer dizer muito mais a idade mental, né? Com certeza. Quando a pessoa tem uma mente aberta. Não era o caso tanto, e aí incomodava essa questão de eu estar, né, bem posicionada profissionalmente, e de eu conseguir ali, né, exercer muito bem o papel de esposa, de mãe e profissional, e continuar crescendo profissionalmente. Parece que incomodava, sabe? E aí eu acabei me divorciando, depois de quase 10 anos juntos, a gente acabou se divorciando, porque chegou uma hora que não estava mais, né, feliz. Já tinha tido a minha filha nesse período, né, e como que você concilia? Mas algo assim, Pri, eu tenho muita paixão assim, pela empresa que eu trabalho, não é por acaso que eu estou há 23 anos lá. Mas, por exemplo, algo que eu tenho muito orgulho de compartilhar, eu sei que tem muitas empresas ainda, um número bem menor do que há 10, 15 anos atrás, que é essa questão da mulher, de saber que vai ter a licença maternidade. Ah, você já tem filho? Né? Às vezes na entrevista vem essa pergunta. Sim. Já pensando que ela pode se ausentar por um período aí de 6 meses, quando a empresa tem esse benefício. Mas, Pri, a empresa que eu trabalho, eu falo, gente, realmente, não é por acaso que eu estou há 23 anos nela. Quando eu voltei de licença maternidade, eu tive a minha melhor avaliação de performance e eu fui promovida para gerente. E a mensagem que eu recebi do meu líder e do RH foi: você preparou o teu time, eu estava como coordenadora, você preparou o teu time tão bem para ficar sem você esses 7 meses, que foi só a cerejinha para a gente ter certeza que você já está pronta para estar numa cadeira de gerente. Então, assim, imagina, você ficar 7 meses, você ficar 7 meses ausente. Então, assim, é isso, sabe? A gente também tem que meio que nos dar o respeito, sabe? Então, eu sei que às vezes né, é fácil falar, porque às vezes envolve muitas outras coisas. Mas se você está num emprego também, numa empresa, né, que não tem isso, que não tem esse reconhecimento, né, que tem esse preconceito ainda de achar que só porque você tem que, sim, voltar para casa e pegar a filha na escola e ter toda a rotina à noite com a criança, você no outro dia não vai estar pronta para entregar o que precisa entregar. E às vezes você vê aquele preconceito meio que velado ali, é mulher, e eu tive esse problema, Pri, né? Como eu tinha um parceiro que não tinha essa cabeça aberta, ele achava, e tem muita gente que pensa dessa forma, de falar, como é que eu vou estar no meio de uma reunião e falar, eu preciso sair porque eu tenho que pegar meu filho na escola. Porque, né, hoje as empresas aceitam isso muito melhor. E os homens também têm se colocado nesse papel de parceiro. Porque aquela mulher de 20, 30 anos atrás, que era só dona de casa, não existe mais. Então, como é que os homens estão preparados para aceitar e para ser parceiro dessa nova mulher? Exatamente. Porque não existe mais isso, você pode me ajudar com a louça? Não, a louça e as tarefas de casa são uma responsabilidade nossa. Da gestão da casa é nossa, dos filhos é nossa. Então, nós como mulheres, até, né, não é só a questão de mulheres negras nesse caso, mas nós como mulheres, ainda nós estamos passando por esse processo, porque ainda tem uma parte grande dos homens que acham que quando ele pega o filho na escola ou lava uma louça em casa, está nos ajudando, né? Sim, porque eu acredito que ainda tem essa sobrecarga da mulher. Porque estava até vendo reportagem sobre isso, porque as mulheres estão exaustas, porque elas foram para o mercado de trabalho, só que elas ainda continuaram com o trabalho de cuidar dos filhos e da casa. Sim. Então elas estão extremamente estressadas, sobrecarregadas. E ainda tem esse que você falou, esse lugar de a responsabilidade, se o filho fica doente. Quem falta no serviço, normalmente geralmente, a maioria das vezes. É a mulher. Porque hoje se fala sobre rede de apoio, mas se não tem uma rede de apoio para buscar a casa, porque quantas vezes eu tive que sair, ligou da escola, porque às vezes a escola é assim também, né? Qualquer coisinha, tô com Larissa correndo, liga e você fala assim, tá, e agora? Como que eu vou buscar? Exato. Né? E assim, tudo isso é uma cobrança um fardo muito grande. Sim.
Tanto assim que para tomar a decisão, né, eu até comentei com você também antes aqui nos bastidores, né, mas para tomar a decisão do divórcio, isso pesou, né, a nossa filha estava com 2 aninhos na época que eu acabei tomando a decisão de estar me divorciando. Eu falo, nunca é uma decisão só, é uma decisão sempre em conjunto, porque às vezes a pessoa não vai verbalizar, mas ela vai agir de uma forma que aquilo vai acontecer, não tem jeito. E para mim não foi fácil, porque eu pensava nisso tudo, né? Como é que vai ser dar conta de uma criança sozinha, com o cargo que eu já ocupo. E para mim essa questão profissional, e eu sou muito de cobrar. O work-life balance para mim, né? Equilibrar minha vida pessoal e profissional, para mim é inegociável. Então eu realmente busco isso, Pri. Porque faz parte de você, se auto-alimenta. Precisa equilibrar. Então, assim, se eu posso passar também um recado aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente, é isso, sabe? Equilibra. Porque eu falo, senão o seu corpo vai buscar isso. O que eu vejo de pessoas, né, nesse mundo corporativo que eu estou inserida, ou à base de remédios, ou muitas vezes afastada por algum burnout, é gigante. Então, para o meu time mesmo, eu sou daquelas assim que eu cuido de cada uma do meu time com o maior detalhe ali, chamo para conversar quando eu sinto qualquer coisa que eu vejo que não está equilibrando. Então, como é que a gente, mesmo com essa pressão toda do papel, da autocobrança que a gente mesmo se faz, né, Pri? Sim. Então, assim, a gente se cobra para ser a melhor filha, a gente se cobra para ser a melhor mãe, para ser a melhor profissional, para ser a melhor esposa, e a gente coloca, às vezes, uma cobrança. Por isso que eu falo, eu recomendo para todo mundo, assim, gente, tem que fazer terapia. Porque você não vai dar conta de tudo. Então, assim, como não. E foi uma das coisas que foi, na época que eu consegui enxergar como é que estava o meu relacionamento e tomar a decisão do divórcio, o papel da terapeuta foi fundamental. Eu tenho certeza hoje, porque eu não teria conseguido, né, tomar a decisão, nunca me arrependi, foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado para mim, para ele, para nossa filha, se eu não tivesse buscado uma ajuda de uma terapia para entender aquele cenário todo. Porque, como você falou, é muita coisa, é muita responsabilidade, né? Então, como é que a gente equilibra isso no dia a dia? Então, algo que eu falo para todo mundo, sabe? Da final de semana, eu realmente busco desconectar. Eu busco realmente fazer coisas que eu gosto, com minha filha, com a minha família, com os meus amigos. Então, assim, eu busco esse equilíbrio. Se eu saio de férias, eu deixo o meu time pronto. Falo, é algo que desde que eu me conheço como líder, meu time pronto. Para mim, a minha alegria, Pri, é ninguém me conectar, me contatar. Eu falo, e aí eu sinto que eu, como líder, realmente estou exercendo um papel excelente. Quando eu deixo o meu time no período que ano passado eu tive a experiência, esse também é legal para compartilhar, né? Eu tinha um sonho da época da faculdade, eu compartilhei até com o time de finanças, depois, né, a experiência. Eu tinha um sonho da época da faculdade de fazer uma imersão de inglês fora. Só que, como eu comentei, pagava um ano a faculdade, financiava o outro, então era aquele caos financeiro para conseguir fazer a faculdade. Então, não dava para realizar esse sonho. Estudei inglês aqui no Brasil por muitos anos, estudo até hoje o inglês, porque eu preciso dele, né, no meu dia a dia, para o trabalho. E aí, Pri, agora eu vou revelar a minha idade para vocês, hein? Com 45 anos, com uma filha, né, de 7, ela estava com 7 na época, eu consegui sozinha, para os Estados Unidos, Boston, realizar o meu sonho de fazer uma imersão fora. E aí a mensagem que eu deixei quando a minha diretora me convidou para compartilhar com o time esse sonho, foi que nunca é tarde para você realizar um sonho. Então, se você tem vontade, né, às vezes, hoje em dia, então, eu quero ser mãe, mas, putz, meu relógio biológico, né, eu já estou com 42. Se é um sonho, vai atrás, sabe? Então, essa da experiência de ter ido, né, para fora e ter realizado esse sonho foi também algo que foi bem depois que aconteceu. Porque aí a vida vai tomando alguns rumos, né? Então, aí, na época que dava financeiramente, o meu foco era casar, porque eu queria muito casar, ser mãe. Então, as prioridades vão mudando. Mas esse de ter ido para fora, ter vivido essa experiência, foi algo assim que depois eu compartilhei com algumas pessoas e eu sei que eu inspirei, né, outras pessoas a falar, realmente, Bárbara, nunca é tarde, né? Bonito isso que você fez. Sem dúvida, eu tenho certeza. E Bárbara, fala pra gente, assim, tem essa questão, voltando a falar sobre essa questão de finanças, você falou de sonhos, né, de metas, de momento de vida, tal, de planejamento para fazer a coisa acontecer. E você falou essa questão de contar moeda, tal, mas tem muito essa questão do mindset. Às vezes a pessoa ganha muito dinheiro e às vezes não consegue ter um apartamento, não consegue ter... E aí entra talvez crise de merecimento, porque tem muito disso, de tipo, nossa, eu tive uma vida tão escassa
e se, o que vão pensar de mim? Vão pensar agora eu virei snob, que não sei o que ela tem todo o dinheiro é muito mais complexo Total. do que isso, né? E como que você aprendeu a lidar? Porque eu falo isso porque meu pai foi financeiro, meu pai era gestor, com trabalho em controladoria, mas sempre muitos altos e baixos também. Ele lidava muito bem com o dinheiro dos outros, mas ele mesmo sempre muito turbilhão de financeiro. E aí eu queria saber como que foi para você, o que foi o mindset, como que você foi buscar. Hoje, você falou, você dá treinamento de gestão financeira. Educação financeira. Mas não se falava isso, não se fala sobre isso. Assim, hoje se fala um pouco mais. Sim. Né? Mas a importância disso. E eu queria saber onde que foi. Não, e é isso que você comentou mesmo, né? Da crença de merecedora. Por estar inserida, né, numa família que hoje eu sou aqui, estou com uma condição financeira, né, melhor, né, podemos dizer, que tenho, né, um bom emprego, estou numa multinacional, com um bom salário, isso que você falou é interessante, porque eu também precisei trabalhar isso na terapia. Imagina. Porque, por exemplo, na hora que eu for trocar de carro, eu falo, mas gente, será que eu mereço mesmo esse carro? Será que eu não posso pegar um carro popular, né, mais simples e com a diferença, eu dar até um carro para uma irmã que não tem carro, então, às vezes ficava naquele conflito, né, será que eu mereço mesmo? Então, eu tive que trabalhar isso na terapia, mas algo assim, Pri, que eu sempre procurei fazer, eu tenho muito forte em mim, eu não sou apegada, assim, a coisas materiais, assim, mas é da Bárbara, eu não sou apegada a coisas materiais. Então, se eu posso, eu sempre ajudo. Então, eu sempre acabei sendo meio que o alicerce financeiro da minha família, né? Sim. Então, se vocês me perguntarem, Bárbara, mas isso é tão bom assim? Eu poderia dizer que não. Que você também tem que ensinar, como a gente brinca, né? Os antigos falavam, a pescar. Você não pode dar o peixe pronto ali. Você ajuda uma vez, mas você também tem que ajudar a pescar. E é isso que eu procuro fazer hoje, na medida do possível, com as pessoas tão próximas. Então, precisou uma vez ali, você ajuda. Você poderia, de repente, até dar, mas você fala, não, né? Nesse momento eu vou te emprestar e você paga dessa forma. Para você também ensinar a pessoa que não é fácil assim. Então, assim, uma das coisas que eu falo que me ajuda muito é que eu não tenho tanto apego. Eu tenho a minha gestão ali, meu controle de caixa diário, né? Meu caixa mensal, pessoal, mas eu não tenho esse apego. E aí, como é que eu vou fazendo a gestão, né, do dia a dia? Então, por exemplo, uma das coisas mesmo que eu fiz, porque eu senti muito no meu coração, foi, há 10 anos, há 15 anos atrás, eu consegui, com o tempo que eu já tinha de empresa, dar um apartamento para minha mãe, um apartamento popular. Eu tinha, na época, era casada, tinha um FGTS, falei, não, eu vou dar para minha mãe um apartamento. E aí, ok, né? Então, fui lá, comprei um apartamento, dei para minha mãe, falei, mãe, mora, quando a senhora tiver em vida, espero que muitos, muitos anos, é seu, a senhora mora aqui no apartamento. Então, assim, eu nunca tive esse apego, sabe, Pri? Eu sempre cuidei, né, e planejei. Então, se eu vou viajar, essa imersão que eu fiz em Boston, foi um investimento alto. Sim. Mas para mim é um investimento. Eu saio de férias, quero fazer uma viagem, então para mim é um investimento. Mas, por exemplo, algo que não é da Bárbara, eu não sou apegada a coisas de marca, a coisas caras, porque eu tenho que ter. Então, assim, eu sou daquelas que eu amo ir numa José Paulino. Uhum. Então, assim, porque eu gosto sempre de estar com looks diferentes, tal. Então, eu sou daquelas que eu não vou gastar muito com roupa, porque eu gosto de coisas mais simples. Então, são muito escolhas, né, Pri? Eu acho que é o tempo todo, principalmente quando você fala de lidar com o dinheiro, é muito escolhas. Infelizmente, é algo que eu até abordei no workshop que eu dei para esses jovens aprendizes. Infelizmente, os jovens, principalmente, as pessoas deixam ser muito influenciadas pelo meio. Então, porque o meu amigo tem um iPhone última geração, então eu também vou ter esse iPhone última geração. Entendeu? Então, qual é, de repente, a prioridade naquele momento que você está começando a sua carreira profissional? É investir num curso, investir num idioma, né? Investir numa faculdade. É por quê? Porque é um investimento. Porque aquele investimento depois vai te gerar frutos para você chegar a ter um iPhone de última geração. Mas aí os jovens, as redes sociais, né? Infelizmente. As comparações, né? As comparações acaba deixando influenciar muito. Então, por isso que eu falo, assim, às vezes o papel do pai, da mãe, né? É muito importante nesse início aí do jovem lidar com o dinheiro. Porque a gente não teve. Pra gente que fala a mesma língua, assim, passou vontade de muita coisa, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente realmente vai, né, falar, eu quero estar com um carro, então no meu budget cabe um carro de X mil. Mas, para todos os gerentes da empresa que eu trabalho, eu tenho um carro, aí eu vou querer também ter aquele carro. Então, como é que você lida com isso desde o início? Porque eu tô falando ali no início eu tô falando de um tênis.
no futuro eu vou falar de um carro. Então, quais são as suas escolhas, né? O que você quer fazer com o seu dinheiro? Então, assim, se você me perguntasse, eu acredito, né, que as minhas escolhas foram boas dentro do que eu vivia para eu conseguir chegar onde. E aí eu mantenho essas escolhas, né? Eu tento não me deixar ser influenciada. Eu lembro que tem um amigo meu que brincou. Ah, não, Bah, você tá como gerente. Você merece tal carro. Gente, não precisa tudo isso. Tá ótimo esse aqui. Entendeu? Então, assim, não que eu não é. E um carro bom aí. Falei, não que não seja. Então, é como que você lida com isso. Mas, por outro lado, como eu comentei contigo nos bastidores, que eu vou procurar, né, ajuda, eu já não sei lidar tão bem com isso com a minha filha. Como mãe. Então, assim, como eu passei muita necessidade na minha infância, porque da minha história, da onde eu vim, passei muita necessidade. Era roupa, eu lembro, né, pela cultura nordestina, era roupa em São João, que é por causa da festa junina, e do Natal. Então, meus pais compravam roupa 2 vezes por ano. Então, por passar necessidade, eu vejo isso também nos meus irmãos, com os filhos deles. Sim. Aí a gente quer dar tudo. Então, pra gente é muito difícil, muito dolorido dizer não quando o nosso filho pede alguma coisa. Mas como é que a gente tem sabedoria para educá-los e para ensinar que eles não podem ter tudo, né? Que às vezes vai sim ser necessário agir, melhor a gente dizer o não do que lá na frente eles aprenderem. Nossa, eu tenho uma frase da psicóloga do meu filho, que isso foi tão libertador para mim. Ela falou assim: Priscila, o seu papel como mãe é frustrar o seu filho. Então não se sinta culpada por dizer não se sinta culpada por não poder como dar. Como a gente se sente, né, Pri? Exatamente, aquilo foi tão leve pra mim. Eu falei, nossa, eu me senti muito culpada, porque o pai tinha dinheiro, tem dinheiro, e eu não, mas vou ter aquela transformação. Mas, e aí que eu entrava naquela competição, né, que a gente tava falando, tipo, e aí ela falou, não se culpe, é isso que você falou, melhor agora ele lidar com você do que depois ter porque que lidar. Vai ter um monte do não, quem não tem, né, um monte de não que o mundo nos dá. Então, como é que a gente lida? Tanto que para esse ponto, de verdade, assim, eu já falei, eu não vou conseguir dar conta sozinha. E é isso, como é que também, às vezes a gente fala, né, você assume a tua fragilidade e fala, não vou conseguir. Total. Então eu vou buscar ajuda. Você tem essa maturidade e falar, não vou conseguir sozinha, como é que eu busco ajuda? Nesse ponto aí com a minha filha, eu falei, eu certeza que eu vou ter que buscar ajuda, porque eu não tenho conseguido. Normalmente todo mês ela ganha alguma coisa que ela quer, que ela pede. E Bah, já que a gente está falando sobre o de filho, eu queria que se você pudesse responder, também se sentir confortável com relação à sua filha, dentro da escola que ela estuda, tem outras crianças negras. Como que é esse movimento? Porque uma vez eu ouvi um depoimento, inclusive da Thaís Araújo, que ela falou que as pessoas estão particular, né? E aí me veio essa pergunta aqui, eu queria que você pudesse falar, porque como você falou, talvez ela não passou e nem vai passar pelo que você passou, mas ela ainda é uma criança negra dentro do Brasil. Sim. Né? E ela convive eu acredito que em lugares que talvez não tenha tanta criança negra. Sim. E aí, como que ela lida com isso? Como você lida com isso? Como eu comentei contigo, sabe, Pri? Eu sempre tento buscar a minha realidade e a realidade da minha filha dentro da realidade da minha família, não colocar ela, né, inserida num contexto tão diferente do contexto que a gente vive. Por exemplo, um cuidado que eu sempre tomei, eu falei, eu não quero que a minha filha estude numa escola que volte de férias e todo mundo falou que foi passar férias fora. Porque eu fui passar férias na Disney, porque eu viajei. Eu não quero. Porque não é essa a realidade dela, né? A realidade dela é uma viagem aqui em família, porque a gente tem muito essa conexão, essa ligação muito grande da família. Então, todo ano a gente faz uma viagem em família. Mas o que cabe no orçamento de todo mundo é uma viagem de carro para Paraty, para Búzios, para a região do Brasil aqui. Então, eu sempre tive essa preocupação. Então, quando eu escolhi a escola da minha filha, eu escolhi uma escola que o público inserido é uma classe média normal. E aí, uma das coisas que fez com que eu escolhesse essa escola é que ela já tem uma pegada de inclusão e diversidade, a começar pelo uniforme. Então, ela entende que as crianças são diferentes, que as pessoas são diferentes. Então, eles têm 5 cores de camiseta. Então, já começa ali pelo uniforme, porque nem toda criança vai gostar de camiseta branca, vai gostar de camiseta... Então, ela tem ali... Então, isso já começa. E ela tem ações dentro da escola com relação a isso, a inclusão. Então, as atividades que elas dão na sala de aula, desde o livro, né, do material didático, já tem toda aquela questão de crianças diversas, né? Tem crianças com autismo dentro da sala da Sofia, e é lindo a forma que eles preparam os profissionais para que as crianças tenham empatia e saibam lidar com essas pessoas diferentes.
Então, assim, o jeito que ela chegou para falar de uma coleguinha que tinha autismo mesmo, eu achei assim, lindo de ver, né? E a própria professora também comentou. Então, sim, ela é uma criança, né? Uma das poucas, mas tem. Então, assim, uma das preocupações que eles têm é de ter professora negra. Então, que é aquela questão você tem que ter uma ação afirmativa. Não dá para você falar, numa escola de classe média vai surgir um monte de candidatos negros. Não vai. Então, você às vezes vai ter que colocar uma vaga ali afirmativa para contratar um professor negro. Então, a escola tem muito esse olhar já de inclusão. Então, que foi um dos motivos que eu fiz. Infelizmente, às vezes, dependendo do contexto que você está inserido, igual você trouxe, né? Eu também escutei esse podcast, essa entrevista da Thaís Araújo. Às vezes você não vai conseguir. E mesmo assim, tá, Pri? Eu sou uma pessoa que de forma automática, e eu convido vocês a fazerem isso, que acham que, né, no Brasil não tem racismo estrutural, quem aqui nos ouvir achar que não tem, fazer o teste do pescoço. O teste do pescoço nada mais é do que você entrar em alguns lugares. Então, eu sou convidada para uma reunião no banco, porque dentro do meu escopo, uma das minhas responsabilidades é o relacionamento bancário. Normalmente, quando eu vou em um evento em bancos de primeira linha aqui no Brasil, eu sou a única mulher negra. A maioria são homens brancos. Então, o teste do pescoço é você olhar, né, naquele público que você está inserido e ver quantas pessoas negras estão naquele contexto e se tem pessoas negras, em que posições elas estão. Porque normalmente vão estar na posição de servindo o café, né, nada contra. Todo o trabalho, né, tem muito orgulho, mas normalmente vai. Então, é isso. Então, eu já ensino um pouco isso para minha filha, né? E é bonitinho ver, às vezes, isso refletindo. Então, por exemplo, o filme da sereia, né? Da Pequena Sereia. Nossa, como foi, assim, eu percebi que... depois eu vou falar sobre isso, mas foi incrível. Foi. E aí eu lembro que a gente acabou indo assistir, porque ela queria muito assistir em 3D. A gente acabou indo assistir no Shopping Pátio Higienópolis. Que pelo contexto que é onde o shopping está inserido, né? Que ali em Higienópolis também, você faz o teste do pescoço dentro daquele shopping, você conta, né? 1, 2 negros. Sim. E aí eu não aguentei, Pri, eu puxei um aplauso no cinema. Porque quando terminou aquele filme, né, que mostra a diversidade realmente ali, né? Sim. Todos orientais, o negro, todos, né? A diversidade do mundo. Sim. Eu não tive como não me emocionar e não aplaudir minha filha junto comigo ali. Aí todo mundo aplaudiu. Então foi uma cena assim. Então, indiretamente, às vezes nem é de forma, né, proporcional, de propósito, né? Nem naturalmente ela vê isso em mim e acaba refletindo nela. Então, uma experiência mesmo que eu tenho para contar, que me trouxe bastante orgulho. A gente estava no PS do Einstein, ali na Pompeia. E aí, Pri, ela olhou, né, na recepção, estava cheia a recepção ali do Einstein. Ela olhou para mim e falou, mãe, aonde que as pessoas pretas vão quando estão doentes? E, Pri, como eu tô falando, eu não sou aquela mãe, aquela mulher negra. Sim, eu tenho muito essa questão do meu papel, eu estudo. Mas eu não sou de ficar o tempo todo falando com ela sobre essa questão. Sim. Mas ela observou ali naquela recepção e aí eu fui explicar para ela. Inclusive, eu fui explicar para ela que a gente estava ali porque a mamãe tinha um emprego que proporcionava um bom convênio. E aí eu expliquei para ela o contexto todo para ela entender. Mas olha o olhar dela, sabe, de uma criança. Mamãe, aonde? E aí tem pessoas que ainda acham que no Brasil não tem um racismo estrutural. Não, é muito complexo isso. E eu não sei se você sabe dessa história, não sei se a Kiki já falou aí, falou que é Valkyria, né? Uhum. E eu fui entender isso agora, trabalhando, estudando mais sobre isso. Mas meu pai era negro, né? E só que ele nunca se aceitou como negro. Ele era extremamente racista. Né? E a gente cresceu achando que era branco, porque era uma coisa que não podia se falar dentro de casa. Não sabia. Assim, a minha mãe é uma pessoa racista, que ela, tipo assim, dentro da questão dela, enfim, não sei se eu poder falar isso, mas enfim. E é um pouco muito complicado para mim entender, eu demorei para entender isso, depois eu entendi que tinha um nome específico para isso, porque meu pai era o único, sabe aquela coisa do filho bastardo, aquela confusão toda, enfim. E assim, eu não conseguia entender. E ele era aquela pessoa que falava mal de preto. Sabe? Não pode dar aquela pessoa que só é preta. Eu ficava assim, sem entender. Eu falei, mas e você é de que cor? Mas não pra falar isso. Quer ver ver ele bravo, era falar que ele era preto. Então, eu vivi numa cegueira ali, entende? Sim. E aí eu ficava sem entender muito isso. Eu acho que essa palavra cegueira que você usou agora, acho que ela é super assertiva para isso, Pri. Porque eu também, viu, Pri? Quando eu fui contra a questão da cota, é que eu não tinha
um conhecimento. Eu vivia também nessa cegueira de achar que exagero. Já tive esse tipo de pensamento, sabe? De falar, nossa, que exagero. E não, aí quando você começa a estudar, eu lembro assim que o primeiro exercício que alguém me provocou foi falar, Bárbara, olha uma turma de formandos de medicina numa USP. E me diga se não existe racismo estrutural no Brasil. Sim. É uma faculdade pública que deveria, né, priorizar a população e não entra porque não, né, porque a regra é muito, a educação pública não permite isso, que está lá na base. Olha um presídio. Sim. Olha um presídio. Exatamente. Então, como que não existe? Então, assim, o como aconteceu, né, Pri? A gente entra em um outro coisa histórica, exatamente. Eu não sou a melhor pessoa para falar disso. Eu tenho indicações para você, se você quiser entrar nesse tema a qualquer momento. Mas e tem isso que você trouxe para o seu pai, eu vejo às vezes na minha família, com os meus irmãos. Eu já tive que fazer o letramento depois que eu estudei. Assim, eu não sou daquelas que estou o tempo todo falando desse tema, mas quando tenho a oportunidade, eu faço, né? Eu tenho que exercer também esse papel porque às vezes vem a questão, né? Porque fala muito do racismo, tá aí também a questão da branquitude, quando é contra e contra o branco. Falei, jura por Deus, né, que você quer comparar. Então, um pouco disso, sabe, Pri? Mas isso que você me falou do seu pai não me causa tantas surpresas por isso. Porque eu vivi num contexto de uma família parda, porque aqui no Brasil, queira ou não, eu sou considerada, né, eu me autodeclaro preta, mas, né, dependendo se eu alisasse o cabelo, fizesse umas luzes, até pro processo, né, Pri, de aceitar o meu cabelo. Sim. Eu usei meu cabelo liso por muitos anos e sem problema algum. Quem se identifica melhor ou com quem se sente melhor usando o cabelo liso, não tem problema algum. Mas eu, assim, hoje em dia eu não consigo nem me imaginar, porque me representa muito mais, né, o cabelo afro do que o liso. Mas é muito da Bárbara, né, e foi todo um processo. Então, por isso que, sim, que não me causa estranheza, Pri, essa questão do seu pai, porque minha família da minha avó, todo mundo é negro, né? Super, meu avô foi escravo. E eu ouvi da minha avó, ai filha, tenta casar com branco, para não escurecer mais ainda a família. Eu já ouvi. Então, assim... Isso, eu fiquei sabendo que assim, né, como não é meu, né, e aí dessa questão, não pode casar dentro da família, ou tem as famílias que pedem para casar com brancos para poder embranquecer a família, ou não, você casou, tem que casar com preto para não embranquecer. Tem também. Tem também. Aqueles mais... Sim. Tem. Eu tenho amigas que ela fala, eu me recuso, eu não me relaciono com homem branco. Eu já não tenho, tá, essa questão, mas tem mulheres negras que falam, eu não me relaciono com homens brancos. E a mesma coisa, né, o homem preto, às vezes é o contrário, ele fala, ele quer se relacionar com uma mulher branca, loira, meio que para se autoafirmar que ele conseguiu com aquela mulher, porque na cabeça dele... Então, assim, vem muito da história, né? Exatamente. Como que é a história, né? Quando veio para cá? Tinha os senhores, né? Que tinha suas senhoras, que era quem ele que apresentava como a esposa, mas aí na hora mesmo, né, de satisfazer aquela questão toda, ia procurar quem? As escravas. E aí tem toda uma questão estrutural mesmo na nossa cultura. Mas isso pode ser para um outro café, E é isso, né, Bárbara? Eu acho que falta espaço para passar essa parte histórica, né? E dar espaço mesmo para sair dessa polaridade, dessa questão dessa militância e trazer uma questão mais humanizada para a situação, para realmente ter espaço de voz, da voz e da igualdade de conseguir mesmo, porque senão fica muito complicado tudo isso. E aí, você falando sobre isso aí, eu também lembrei, né, do como que a gente fortalece isso, né, de dar os espaços e tudo. Também, no ano passado, né, além desse workshop de educação financeira, eu adoro esses trabalhos diferentes, eu brinco, né, que eu vou além da minha função, porque, embora eu esteja como gerente financeira, eu gosto muito de me envolver em ações dentro da empresa, a empresa faz muitas ações assim, de educação financeira para jovem aprendiz, e um outro foi um empowerment para mulheres negras e pardas. Então, primeiro teve um empowerment global, né, um programa global de empoderamento para mulheres em geral, e aí o ano passado nós fizemos pela primeira vez aqui no Brasil, o primeiro país que fez um empowerment para mulheres negras e pardas. E eu fui uma das facilitadoras.
E o tema que eu falei foi o maximizando a sua presença. Então, como nós, mulheres negras, né, como é que a gente consegue maximizar as nossas presenças em públicos, em reuniões, que às vezes a maioria vão ser de homens brancos. E não sei se você já passou por essa situação, mas a gente do mundo corporativo passa bastante. Então, assim, às vezes eu, como uma mulher negra, vou falar algo e o homem, a maioria dos homens ali naquela sala não vai nem me escutar. Aí um homem branco fala a mesma coisa que eu falei, eu falo, olha, né, a Bárbara quis dizer, ou a Bárbara, e fala exatamente o que eu falei, e aí todo mundo concorda, todo mundo aplaude. Então eu falo, como é que a gente, né, como mulheres em primeiro lugar, e também como mulheres negras no meu caso, a gente não deixa isso acontecer, como é que a gente se posiciona? Então assim, para mim não foi fácil nessa cadeira que eu ocupo, que normalmente nessas reuniões que eu lidero, que eu faço parte, que eu estou presente, a maioria são reuniões que vai estar 90% vão ser homens brancos. Como é que eu me coloco? Como é que eu me preparo? Então, eu até falei sobre isso nesse workshop, né, de como facilitadora para as meninas, né, para as mulheres que estavam, porque eu falei, eu já começo pela minha roupa. Eu sou muito assim, eu já começo o meu empoderamento, porque para a Bárbara faz sentido, né? Então, eu já começo o meu empoderamento pela minha roupa. Eu falei, muitas vezes eu chego na frente do espelho e falo, bah, né? Não é por acaso, não foi fácil você chegar até aqui. Então, não precisa arrogância, eu vou estar sempre com esse meu sorriso nos lábios. Não precisa arrogância, não precisa faltar com respeito com ninguém. Mas como é que você se posiciona, sabe, Pri? Porque também, se a gente às vezes não fizer isso de forma intencional, infelizmente a gente, passam por cima. Então, como é que a gente também faz isso de forma intencional? Já aconteceu eu marcar a reunião. E aí, esse perfil, né, muito machista, já chegar liderando. E eu ter com toda a educação do mundo, falar, olha, então, como fui eu, você poderia só me dar um minutinho? Porque como foi eu que marquei essa reunião, eu só queria trazer a pauta. Porque senão a pessoa que já tem essa coisa muito enraizada, de, ela que marcou, já vai aquele preconceito. E é como eu estou te falando, é algo que está enraizado, é algo que está no mindset das pessoas. Então não é algo que vai mudar do dia para a noite. Entendeu? Mas como é que a gente não deixa isso acontecer? Como é que a gente se posiciona? Aí eu trouxe alguns exemplos, né, nesse workshop de maximizando a sua presença como uma mulher negra em reuniões, às vezes em conversas difíceis, né, com seu líder. Porque às vezes você percebe isso no teu gerente, no teu líder. Esse mindset dele de achar que porque você estudou em escola pública ou, né, às vezes não veio de uma faculdade A, B, você não é capaz para estar ali, aí você já vê aquele preconceito. Então, como é que você reverte, né, isso? Então, era isso que eu falei. Deixa eu compartilhar, porque eu lembrei, a gente falando aqui, eu lembrei desse projeto que foi lindo também. Sim. Né, que a gente... Ai, não tenho dúvida. Outra coisa que eu queria que você falasse também, fugiu aqui. Vamos lá. Uma coisa que eu queria que você falasse era com relação a quando você voltou a se relacionar. Tipo, depois, né, desse movimento, depois do término, com essa questão da sua filha e tal. Como foi esse movimento de você se permitir se relacionar de novo na sua vida? Até um pouquinho antes de falar desse ponto, porque, né, no cronograma veio antes, Pri, algo que aconteceu comigo, e a gente também falou um pouquinho disso nos bastidores, foi a questão de como a sociedade romantiza a questão da maternidade. Sim. Né? Então, assim, com a Bárbara, eu já fui mãe com 36 anos, já fui mãe mais tardia. E aí, quando eu fui mãe, desde que eu engravidei, eu já entrei ali numa crise no casamento. E aí, algo que eu tive que trabalhar muito forte parece assim, por decidir ser mãe, parecia que eu não podia mais ser mulher. Então, assim, eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa de autoestima, me acho bonita, então, mas nesse período, Pri, da maternidade, e estar casada e a maternidade, eu passei por esse conflito muito grande de achar, nossa, só porque agora, né, eu decidi ser mãe, que era algo que era o meu sonho, eu não vou poder mais ser mulher. E essa ficha caiu muito forte para mim quando eu participei de um chá de lingerie. Né, essas coisas que entre amigas, aí uma amiga ia casar, a gente foi fazer um chá de lingerie, e aí quando eu me vi naquela situação daquelas lingeries, a gente brincando, eu vi assim que parecia que eu não me sentia mais digna, sabe aquele conflito
de estar usando, não me via mais ali, porque eu não me sentia, e tudo por conta de um contexto também de um casamento que já não estava mais indo bem, né? Por isso que eu falei para você que foi depois dessa cena, inclusive, do chá de lingerie, que eu falei, não, Bárbara, você precisa de uma ajuda terapêutica, porque você não vai conseguir entender tudo isso que está acontecendo. Você como mãe, no seu papel novo aqui de mãe, você continua assim como mulher, como esposa, como mulher sensual. Então, foi super conflitante, Pri. E eu não tenho dúvida que tantas mulheres que passam por isso, e às vezes, né, entre crise, às vezes cai até numa depressão, por conta desse conflito aí, de achar que, porque é mãe, não pode ser mais mulher. E aí, infelizmente, eu falo infelizmente porque quando eu fui fazer a terapia eu não queria que fosse esse caminho, mas aí, infelizmente, eu acabei partindo pro divórcio. E aí a mesma coisa, aí você vai pro divórcio, aí você vai morar você e sua filha, e aí você se cobra, né, até o máximo com relação ao papel de mãe, a suprir tudo que sua filha quer, o seu filho quer. E aí você sim se anula um pouco com essa questão de mulher. Então também, Pri, demorou todo um processo, até porque, né, sair com algumas dores desse relacionamento, sim, até superar. Feridas emocionais. Exato. Que ficam. Aí você começa a se envolver com alguém, aí desperta alguns gatilhos de coisas que você já viveu com outra pessoa. Então, e você não quer repetir padrão, né? A última coisa que você quer é repetir figurinha. Não quer. Você, né? E aí você fica. E é algo que eu sempre falo para as minhas amigas, para minhas irmãs, gente, perfeito não existe. O que eu sempre, Bárbara, faço quando eu coloco numa balança o que a pessoa tem de positivo ali, de coisas que estão somando na minha vida, né, é maior do que aquilo que eu preciso lidar ali de desafio, então, ok. São sinais que vamos continuar, dá para continuar. Se é o contrário, e é algo que eu sempre falei, sabe, Pri, se não for para somar, eu não quero. Então, assim, é algo assim que eu sei que tem mulheres que, infelizmente, têm uma dependência emocional de achar que sempre tem que estar com alguém para se afirmar, sei lá para quem. Sim. Não sou essa pessoa. Muito pelo contrário, assim. Eu sou, né, falei, eu já saí de um relacionamento, de um casamento de 10 anos, com uma filha de 2 anos, que não foi fácil, embora eu tenha consciência do meu privilégio de sair de uma situação dessa, porque eu tinha minha independência financeira, eu tenho até hoje toda uma rede de apoio da minha família. Então, é claro que para mim a situação foi mais, né, muito mais fácil do que para muita gente que não tem isso. Que não você tem... foi apoiada com a sua família para separar quando você decidiu? Foi. A gente tentou ali, mas quando eu levei, porque eu sou uma pessoa assim que eu guardo muita coisa. Quando eu levei, assim, abri para minha família, eu já tinha certeza que não dava mais, que eu ia realmente me divorciar. E eles me apoiaram, entendendo ali todo o contexto, eles super me apoiaram. Então, assim, eu tive toda essa rede de apoio, mas eu sei que tem muitas situações que a mulher não vai ter essa rede de apoio. Que não vai ter a rede de apoio com os filhos, né? Então, você fala, o que é que eu faço agora com as crianças, né? E aí, às vezes, não tem só uma, como é o meu caso. Né? Então, assim, cada situação é uma situação. A única coisa, porque eu sempre falo para todo mundo, eu, Bárbara, acredito muito nisso, que são as minhas crenças também. A vida é única, sabe? A gente precisa ser feliz. E a felicidade, ela vai estar na nossa jornada, no nosso dia a dia. A gente não vai caminhar e chegar no lugar e falar, tá aqui a minha felicidade. Então, é o meu dia a dia. Então, eu, Bárbara, assim, nossa, eu sou muito de equilibrar a minha vida. Então, como é que eu trago leveza? Como é que eu equilibro uma atividade física? Um café à noite com uma amiga, um vinho. Adoro, Pri, adoro receber amigas na minha casa. Tenho amizades no condomínio que eu moro. Vocês vão tomar um vinho? Chamo uma amiga lá em casa, tomo um vinho. Então, minha filha, sempre vamos fazer uma festa do pijama, traz umas amiguinhas da escola. Então, assim, eu realmente busco essa leveza, busco realmente esses momentos para equilibrar. Porque desafios todo mundo tem. Se a gente quiser colocar toda a energia e todo o nosso tempo só para trabalhar, a gente vai ter demanda para isso no trabalho. Então, assim, uma frase que eu amo também é: as pessoas, as empresas fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então, assim, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja na tua vida com amigos, as pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então, às vezes você está naquela empresa que você odeia, ou às vezes você está com aquele chefe, e ele está fazendo aquilo que você está permitindo que ele faça, entendeu? Então, cabe a você se posicionar, que é algo que, assim, foi difícil. Eu te falo, assim, para mim, um dos mais difíceis para eu olhar e falar, tenho que me posicionar, foi com relação ao meu casamento, ao meu relacionamento. Foi um dos momentos mais difíceis, assim, que eu olhava e falava, gente, eu não consigo. Eu preciso mudar, mas eu não consigo sozinha. E aí, é o que eu falei, né? A dica que fica, nesses momentos, é realmente buscar ajuda.
E, Bárbara, eu queria que você falasse também sobre essa questão de momentos difíceis. Quais são suas, você falou de crença, quais são suas bases, quais são seus rituais, quais são suas fé, se você tem religião, quais são seus rituais, porque assim, a gente precisa acreditar em algo maior, assim, né? E hoje tem muita coisa pra gente apegar, né? Desde das terapias, que você falou, mas a gente precisa de algo para ajudar a gente em momentos difíceis. E assim, tenho certeza que na sua jornada teve vários momentos a fazer, até mesmo que você falou numa reunião. Você precisa estar numa reunião e falar, meu Deus, né? E agora, dai-me luz, né? Tipo, como que você se prepara? Ai, Pri, é exatamente isso que você falou, né? Eu desde muito cedo mesmo, né? Eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus, nessa força realmente maior aí, acredito. A minha família, né, desde muito cedo, a minha família é evangélica, e eu também frequento a igreja evangélica, não sou radical, falo para todo mundo isso, mas é algo que me faz muito bem. Então eu brinco, né, mas eu faço realmente isso, então é minha música terapia, então eu gosto muito de músicas gospel, então eu sempre tenho ali a minha playlist com aquelas músicas chaves que eu gosto de colocar de manhã para ouvir. Então eu gosto de fazer minha oração, né, de realmente buscar essa energia positiva. Então é algo que me ajuda muito a manter esse equilíbrio. Então quando eu não estou bem, quem não tem, né, aqueles dias que você acorda, né, que, nossa, teve uma conversa ali difícil com o chefe, ou teve alguma situação que você ficou bem desconfortável. Quando você se abre, como agora mesmo, que eu tô me relacionando, né, tô namorando, quando você se abre para se relacionar com alguém, vai ter os altos e baixos, e vai machucar. Então, quem não tem esses dias? Então, algo que para mim me ajuda muito é essa questão da oração, dessa conexão com Deus, né, da música. Eu me conecto muito com música. Então eu coloco uma música ali, eu começo o meu dia, quando eu faço home office, então, nossa, eu começo sempre o meu dia ouvindo uma música. Então eu coloco uma música ali, canto junto. Quando eu venho para a empresa, quase falei o nome da empresa. Quando eu venho para a empresa, também eu coloco no som. Então sempre começo o meu dia com música, assim, ouvindo uma música gospel, sabe, uma música que traga uma palavra forte, algo forte, assim, para reflexão. Gosto demais, Pri. Então isso me ajuda, né? E essa questão espiritual também, dessa conexão, me faz bem, né? Pelo menos uma vez ali por semana, tentar ir no culto, na igreja. Então, normalmente a gente faz isso em família. Então, né, a minha família também, a gente, como eu falei, né? Minha família é muito unida. Eu sei que isso é um super privilégio meu, é um presente ter uma família como a minha, assim, que todo mundo, você sabe que pode contar, porque eles estão ali por você e você está ali por eles, né? Então, isso é algo muito forte. A gente tem uma célula também em família. Aí no dia da célula a gente já junta essa parte espiritual com comida, né? Que a gente, família baiana, né? Adora. Qualquer hora eu te convido para você participar, Pri. Convido, nossa, é uma delícia, uma delícia. Aí a gente, quem recebe, a gente vai fazendo, né? Cada semana na casa de um. Aí quem recebe que prepara a comilança, né? Então, assim, é algo que para a Bárbara ajuda muito, sabe? Mas é como eu falei, né? Mesmo com toda essa questão de fé espiritual, eu também, sem dúvida, acho e reconheço quanto o trabalho de um bom psicólogo, de uma boa terapia, né, ajuda a entender coisas que às vezes começou lá na tua infância, e às vezes você não entende o porquê daquilo, né? Porque às vezes você não se dá bem, ou não consegue se relacionar, fluir com um relacionamento. Às vezes, por conta de uma situação que você teve. Por isso que quando fala de constelação familiar, nunca fiz, mas é algo que me desperta. Eu já assisti aquela Uma Nova Mulher. Sim, aquela série. Gente, fica a dica também, viu? Essa série Uma Nova Mulher, nossa, é sensacional. E ela traz muito isso, né? Então eu acredito muito nisso também, que sem dúvida, o que acontece na história, na nossa história, desde que a gente, né, ali, desde a nossa geração, interfere muito no adulto que a gente vai se tornar. Então, sem dúvida. E, Bárbara, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, foi essa questão da sua virada do chá de lingerie ali e tal, não sei o quê. E eu percebo isso, você falou também da questão da roupa para você ir trabalhar, tal, aquele ritual. E o que eu percebo também que a mulher acaba perdendo a sensualidade, confundindo um pouco, eu preciso ser levada a sério. Agora sou mãe, entra nesse arquétipo e acaba perdendo esse lugar de sensual. Lógico, cada lugar é um lugar, você não vai ter com decote e tal. Mas eu queria saber como que é para você essa questão dessa posição do seu feminino, né? De você conseguir se posicionar no lugar de feminino sem
sem despolarizar e ainda ter esse lugar, sabe? Na sua jornada, assim. É um desafio, viu, Pri? Eu vou te falar que, nossa, é um super desafio, até por quê? Porque além, hoje, por uma casa, eu tô com uma blusinha preta, mas eu normalmente vou estar com uma roupa colorida, eu amo cores, né? Então, assim, eu gosto muito. Então, eu sou aquela pessoa que normalmente eu chego na empresa e eu já entro associando, nossa, que linda esse teu look, porque eu gosto muito, né, dessa questão de me vestir bem, dessa questão do feminino, de estar sempre com uma make leve. E aí, como é que você não... E além disso, eu sou muito comunicativa, eu me comunico muito tocando nas pessoas. Sinestésica. E aí isso confunde. E já tive algumas situações, né, que foi nítido, assim, que eu tive que me posicionar. Não é porque eu tô sendo simpática com você, ou porque, né, a gente tá aqui, te chamei para tomar um café, para ter esse ano contigo, que eu tô, né, querendo ter algo contigo ali. Não, isso é por conta disso, você entendeu errado. Eu já tive que me posicionar, mas não é fácil, né, pra gente como mulher, e dependendo da questão hierárquica, você se posicionar. Então, assim, Pri, respondendo a tua pergunta, sim, eu, Bárbara, me preocupo, não vou te falar, coloco qualquer roupa para sair, não coloco, eu sempre me preocupo. Se não tá muito curta, se não tá muito à mostra, eu tenho essa preocupação, porque eu não gosto de passar essa imagem. Sabe, assim, parece a roupa que você põe fica muito exposta, mas é da Bárbara isso, tá? Outra questão que eu tenho também, que eu sei que é por conta, né, dos antepassados, da história da negra, tudo, da sensualidade da negra, tudo, é a questão que também eu não curto muito essa questão do samba, do carnaval, porque eu acho que traz muito essa figura da negra como um corpo sensual. E eu confesso pra você que eu não tenho paciência pra isso. A objetificação do corpo também. De achar que por eu ser negra, por eu ser nordestina, por ser Bahia, que eu tenho que saber sambar, que eu tenho que gostar de carnaval, que eu tenho sim que ficar sensualizando. Eu não gosto desse, sabe, e eu sei que tem. Então, às vezes, pra evitar, eu falo, eu prefiro não estar, sabe? Até porque também não é algo que me atrai tanto. Então, é difícil, sabe, Pri? Porque eu falo, por mais desconstruída que eu me considere, você vê, tem algumas questões que vêm por conta da estrutura da sociedade, né? E do que foi criado ali. Lembra da Globeleza? Sim, quantos anos, Quantos anos da Globeleza? Então, a Globeleza era o quê? Uma Bárbara, assim, uma Bárbara, tipo, uma negra, né? Com cor magrinha e tal. Então, aí espera, o que é que viam? Uma Globeleza. Então, aí imagina você ver uma Globeleza numa cadeira de gerente financeira. Tendo que chegar para, né, às vezes, donos de distribuidoras, né, de medicamento e falar, não tem como te dar esse crédito. Não, ele não espera isso, porque ele não estava acostumado a ver uma negra, ele está acostumado a ver uma negra sambando. Então, é difícil, sabe, Pri, algumas situações assim, eu confesso para você que foi difícil no decorrer dessa jornada. Mas eu falo, né, o bom que vem com a maturidade é que você realmente aprende a lidar com situações como essa, sabe? E eu falo, eu sei controlar aquilo que está em mim. Vai ser impossível controlar o que a outra pessoa vai pensar, o que a outra pessoa vai julgar, é impossível. Então, como eu, Bárbara, me blindo para não ficar mal ou para saber me posicionar diante de situações como essa. Então, eu aprendi muito isso no decorrer da minha jornada, sabe? Como é que eu, Bárbara, me preparo? Como é que eu, Bárbara, não deixo aquela situação me atingir de forma que me faça mal? Mas não é fácil. Porque tem situações que você olha assim, né, que dá vontade de responder à altura, ou que você tem que respirar, e com educação, até para você não perder a tua razão, né? É isso também, né? Não perder a razão, porque é muito fácil depois falar a mulher é louca, descontrolada. A Thaís já falou sobre isso, né? Você viu, a Thaís já falou sobre isso. Aí o pessoal se a gente, mulher, fala mais bravo, né? A gente se posiciona, a gente é a louca. Ela tá estressada, tá com TPM. Quando é o homem, não. Nossa, como ele é assertivo, como ele fala firme. Quando é a mulher, não é nem questão de ser negra, nem nesse caso, é mais a questão da mulher. Se a mulher fala mais forte, mais descontrolada. Se é o homem, você vê... exato. É umas coisas que acontecem ainda, África. Eu falo, olha, vai precisar de mais alguns anos pra gente continuar nessa evolução. E é isso, né, Bárbara? Eu acho que é sobre isso, sobre esse processo de evolução. E eu falo muito sobre isso, que a gente tem que honrar todas que vieram antes de nós. Porque se você tá onde você tá, se a gente pode estar aqui gravando, falando sobre isso, né? Porque muitos já abriram esses portais, já fizeram toda a caminhada.
E lógico que a gente tem muito, que eu falo, nossa, graças a Deus a minha filha não vai precisar passar por que eu passei, porque eu já consegui, do sistema, né? Eu já limpei essa parte do sistema aqui, então ela pode ter uma vida mais leve com relação a fazer as escolhas dela. E tudo isso é sobre escolhas de como se posicionar, escolhas de como eu vou deixar fazer comigo também. Total. Né? Então, por isso, senão a gente fica se ocupando, se distraindo com brigas que às vezes nem é nossa. Nossa, Pri, eu falo tanto sobre isso, sabe? Às vezes alguém chega, eu sei do meu papel na empresa que eu trabalho, né? No meio que eu tô inserida. Então, nossa, eu sou muito abordada, assim, dentro da empresa que eu tô, para fazer one-on-ones e conversas sobre carreira, sobre situações difíceis, né? Que algumas mulheres, e muitas mulheres me procuram, mas acaba sendo muito mais mulheres que me procuram. Fala, nossa, Bá, eu gosto tanto do teu jeito de lidar com o teu time, de lidar com o presidente, que eu tenho essa facilidade. A comunicação é algo meio que natural, essa questão do network. Eu tenho muita facilidade. E aí, uma das coisas que eu sempre falo para ela é isso. O quanto você permite que aquilo te atinge. Então, é muitas escolhas. É como você tá falando, sabe, Pri? Calma, né? Não deixa, tá no teu poder. E se você não está conseguindo, né, ter esse controle sozinha, se você está deixando que aquela situação, está permitindo que aquela situação te atinja no nível de você entrar num burnout ou entrar numa depressão, busca ajuda. Você não vai conseguir, busca ajuda. Porque muitas procuram para isso. Às vezes está passando ali uma situação com um chefe que não consegue lidar direito, às vezes vai ter uma conversa de performance, não sabe como vai se posicionar, porque já até imagina como que vai vir essa conversa. Então eu falo, você tem que, né, se preparar. Você tem que escolher fazer diferente, porque senão não vai. A outra pessoa, que eu acabei de falar, você não vai conseguir controlar a atitude do teu chefe, a atitude de um colega de trabalho. Mas você consegue, você tem que procurar conseguir controlar a tua. Né? Então acho que é muito esse ponto aí, sabe, Pri? E eu percebo em você, eu acho que até mais essa questão, essa preocupação sua de ter a sua firmeza sem perder a sua feminilidade. Tem. O que eu percebo é que às vezes as mulheres acabam indo, sendo às vezes ou mais grossas do que o homem em algum lugar, acaba não perdendo essa feminilidade, porque o lugar da mulher é de acolhimento também. Né? Saber lidar, gerenciar conflitos e tal. Sim. E eu acho que é isso, esse lugar que você não perdeu, você manteve, você conseguiu ter essa... Qual é o seu signo aquelas? Sagitário, uma data de dezembro. Sagitariana, o pessoal fala, adora uma festa, adora, né, tá com gente, e é bem o meu perfil mesmo. Mas isso, eu lembro, né, de um comentário de um gerente de conta, porque num determinado período da minha carreira eu ia muito visitar cliente para definir essa questão do limite de crédito. E fazer cobranças também, né? Porque quando o cliente se tornava inadimplente, eu que ia ter esses grandes clientes fazer essas cobranças. E aí um gerente comercial, né, falou para mim assim, Bá, eu fico impressionado como você consegue, de uma forma educada, delicada, com um sorriso nos lábios, passar a mensagem. E a pessoa entende, e fica claro para a pessoa que está recebendo a tua mensagem que não vai dar. E você consegue passar isso de uma forma, como você falou, né, sem perder o meu feminismo, né, sem perder, eu não preciso falar alto ou chegar de um jeito mais, não, porque eu não vou. Muito pelo contrário, né, como eu te falei, essa questão do visual para mim é super importante, eu sou uma pessoa visual. Então eu gosto de me olhar no espelho, né, e normalmente eu vou pôr uma roupa mais, uma cor que me favorece mais, sabe? Eu gosto disso. E aí eu falo pra ele, eu falo, mas é isso. Não precisa ser mal educado, não precisa, né? Com mulher, eu vou agir igual homem. Eu não gosto desse tipo de frase. Sabe, tem até uma outra frase que as mulheres às vezes gostam de usar, porque eu vou colocar o... Não gosto. Porque eu falo, não, eu vou usar as minhas armas como mulher para resolver essa situação, né? Para estar conduzindo essa situação toda. E eu sei, isso é verdade, Pri. Eu sempre fiz muito de caso pensado mesmo, sabe? De falar, eu vou fazer dessa forma, porque para mim essa forma é a correta e sem perder essa questão do meu feminismo, né? Que eu concordo com você que, infelizmente, tem algumas mulheres que acabam, né, às vezes, para, sei lá, se achar mais respeitada ou ser ouvidas, agir de uma forma mais parecida com o comportamento masculino. Sim. Bárbara, acho que é isso. Eu tô muito feliz. A gente falou bastante. Nossa, foi muito legal. Acho que eu me senti, como eu comentei com você também nos bastidores. Eu falei, Pri, eu vou me sentir como se eu estivesse lá na sala da minha casa,
né, com você. Inclusive, você está convidada, né? A Valzinha, eu chamo ela de Valzinha, gente, a Valquíria. A Valzinha já foi algumas vezes, já recebi ela e o Matthew lá para um jantar. Então, com certeza, eu também quero receber você lá em casa. Né? Eu adoro, Pri, colocar uma mesa posta. As pessoas que vão na minha casa falam que eu sou a melhor hostel, que eu recebo assim de uma forma, e é que eu gosto, né? Eu faço com muito amor, assim. Que é o que você falou, né? Eu sou muito assim, eu gosto de surpreender, eu gosto de, sabe, de fazer surpresas. Então, essa questão feminina tá tão enraizada em mim que acho que mesmo se eu quisesse, eu não conseguiria ser diferente. E é sobre isso, né? E é sobre poder ser a gente, poder falar, né? Que a gente tava falando um pouco dos bastidores. Humanizar. Total, né? Falar que assim, inspirar de uma forma leve, a gente não precisa perder a nossa identidade. Não. A gente pode pôr nossos valores, que você falou da sua filha, da sua família, sua origem, né? E é sobre isso, a gente fala de gente contando história de gente. Então eu quero que esse programa possa assim, porque, nossa, eu lembro nitidamente, quando eu estava ainda como analista e as pessoas falavam, todo mundo te adora, né? Você consegue ser amiguinha de todo mundo. As pessoas te chamam para o churrasco no final de semana na casa delas, porque você ainda não é chefe. Se você chegar numa liderança, e na minha trajetória, tudo aconteceu muito naturalmente. Eu nunca tive aquele perfil profissional de falar, não, porque daqui a 2 anos eu vou estar como, né? Tanto que eu nem gosto de usar sou. Porque daqui a eu sou gerente. Não, eu estou. Posso usar muito esse verbo estou para falar que é uma posição que pode mudar a qualquer momento. O que eu sou é mãe da Sofia, filha da Dona Eliene, irmã da, né? Então, assim, mas eu estou. E aí eu nunca tive, sabe, da minha carreira. E aí eu lembro que as pessoas falavam muito isso. Eu falei, gente, eu vou sofrer, porque essa questão da aceitação é algo muito forte minha. Eu gosto de me sentir aceita pelos grupos, né? E aí é algo que quem não gosta, na verdade, né? Mas eu tenho algo maior, eu gosto dessa afirmação, de me sentir, de ver que eu estou sendo aceita. E aí não aconteceu nada disso, porque como você falou, mesmo estando hoje no cargo de liderança, eu não perdi os meus valores, eu não perdi a minha essência, né? Eu sempre busco ter muita empatia. Quando alguém pergunta, como você consegue, né, liderar e ter um time tão com você? Eu ajo com o meu time como eu gostaria que agissem comigo. Então vai ter momentos que vai ter conversas difíceis, é claro que vai ter. Quando eu tenho essas conversas difíceis com o meu time, eu falo como eu gostaria que a pessoa tivesse essa conversa difícil comigo. E aí eu replico isso para a pessoa que eu vou falar. E funciona super bem, sabe, Pri? E aí eu brinco, né? Tem um esposo de uma amiga, de uma pessoa do meu time que fala, você é uma chefe legal mesmo, hein? Porque se você não fosse, você não estaria nesse churrasco aqui em casa. Então, normalmente, eu sempre estou nesses rolês que o time, né? Que normalmente quem faz são os times e nunca convida chefe, né? Eu brinco, eu falo, gente, eu realmente me sinto privilegiada, porque eu sempre estou nesses churrascos, eu faço na minha casa também, convido elas, e elas sempre vão. O meu time. E eu acho que é sobre isso, né? Sobre aprender a ser verdade, ser congruente, porque você falou essa questão da identidade. Saber qual é a nossa identidade e qual que é o nosso papel, qual que é o nosso momento, onde eu estou, que eu estou naquele momento, né? Sim, total. E qual é a minha identidade, quem eu sou de verdade e que eu não vou me vender, não vou negociar. E ter os valores bem claros. Total, Pri, eu falo, sabe, Pri, eu sou uma pessoa assim que, se eu tiver num churrasco lá na chácara do meu pai, que eu considero um lugar super simples, normalmente vai estar os amigos dele ali, né, da regiãozinha simples. Nossa, eu conto história, dou risada e tal. E às vezes, vai receber, eu vou almoçar, como aconteceu com a diretora de RH da América Latina, entendeu? Com o presidente da América Latina. Eu vou saber me posicionar. Então, assim, como é que você também, né, consegue se inserir naquele meio que você está e sem perder as suas raízes, sem perder os teus valores. E é isso que eu faço. Então, eu acho que é muito isso, porque tem pessoas que não. Eu jamais vou estar num ciclo lá dos amigos do meu pai, que eu vejo que são pessoas bem mais simples assim do dia a dia, simples, né? E ficar falando porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu viajei para eu não vou falar. Entendeu? Se estou no contexto que permite aquele comentário, eu vou comentar. Mas se não permite, Pri, eu jamais vou, porque é uma coisa que isso eu faço de forma consciente. E eu percebo também que eu acho que até por isso que as pessoas estão adoecendo. Porque você trouxe muito claro quanto seus valores é importante, o seu equilíbrio e tal. E por quem é verdade, é verdade. E a gente não consegue montar uma máscara e sustentar por muito tempo. Aquilo vai criar
doenças. Exato. E é isso, porque tudo bem ter uma meta, ter um sonho, Exato, Pri. mas tem que entender que a custo do quê? Nossa, Pri, eu falo, recentemente a gente perdeu uma colega na empresa, né? Que por conta dessa cobrança. E as pessoas ficam doentes, né? E acaba colocando um peso tão grande de uma cobrança. Eu quero para o meu próximo passo, é o que eu sempre falo, eu quero concluir a minha jornada dentro do mundo corporativo numa cadeira executiva. Hoje eu estou como gerente operacional. Mas eu falo, como eu tenho essa questão também da fé, eu entendo que Deus sabe o que é melhor para mim. Sim. Mas se for um preço que ele entende que eu não mereço pagar, eu não quero. Eu falo, hoje eu estou numa posição que eu consigo equilibrar muito bem o meu work-life balance, que é algo inegociável para mim. Ter um tempo de qualidade com a minha filha, com a minha família, com os meus amigos, para mim é inegociável. Hoje com o meu namorado, são coisas que são inegociáveis. Porque isso me permite ter a minha saúde, a saúde que eu tenho hoje. Sabe, de estar, né, com os meus 46 anos, há quase 25 anos, né, eu tenho de carreira. Não, bem mais, porque eu comecei 27, porque eu comecei com 18. Com 18 registrada, né, porque para trabalhar nisso, como eu te falei, eu comecei com 13. Então, assim, sabe, Pri, então como é que você gerencia tudo isso e realmente se prioriza para você ficar bem? Porque quem tem que estar primeiro bem é você. Porque se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ser uma boa mãe, eu não vou conseguir ser uma boa profissional, eu não vou conseguir ser uma boa líder para o meu time. Então, às vezes, eu acho que as pessoas esquecem disso. Elas colocam tanta coisa na frente de, porque eu tenho que estar gerente executiva daqui a um ano. E coloca aquele peso nisso. Aí, se não acontece, o que é que vem? A frustração. Junto com a frustração vem o quê? Uma doença. Então, assim, Pri, como você falou, sabe? Eu acho que o número que a gente vê hoje, infelizmente, crescente de pessoas doentes, principalmente com doenças aí emocionais, né? Seja depressão, seja o burnout, é muito por conta dessa cobrança que as próprias pessoas, né, de forma descontrolada, colocam em si. Total. Eu acho que outra coisa importante é a questão da identidade. A pessoa se associa, eu sou o cargo, eu sou tal, eu sou a esposa. A pessoa não fala dela, ela fala do que ela tem, sabe? Do que porque eu comprei esse carro, porque eu moro nesse apartamento, porque é só de coisas materiais. Ela não se perde. Eu te falo, Pri, uma coisa também que eu não tenho muita paciência é isso. Eu começo a conversar com alguém, a pessoa só fala de coisas materiais, só fala, quer saber quem é você. Tanto assim que as pessoas, né, eu sempre preciso, porque eu faço integração na empresa que eu trabalho, e aí você sempre começa contando um pouquinho da tua história. E aí teve um gerente novo, e normalmente as pessoas trazem o quê? O currículo. Porque eu já fui isso, porque eu já fui aquilo, é só cargos, né? E aí eu sempre começo, eu gosto de trazer até com fotos, falando quem é a Bárbara. Então, eu sou a Bárbara, mãe da Sofia, nordestina, né? Eu vim de uma cidadezinha de 12 mil habitantes, sou filha, né? Sou filha da dona Eliene, nós somos em 6 irmãos. Então, eu sempre conto quem é a Bárbara, quais são os meus valores, o que é importante para mim. E aí, quando eu fui fazer uma integração com essa outra pessoa que tinha esse perfil só de trabalho, ele ficou assim, ficou impressionado. E aí foi mais interessante que depois eu compartilhei isso com uma dessas moças que eu fiz mentoria. Sim. Falo mentoria entre aspas, porque não é bem mentoria. Essa troca, Pri. E o grande diferencial para ela entrar numa posição alta, numa posição boa numa empresa, foi porque ela foi a única candidata que levou para o one-page dela, de quem era ela, esse lado humano. A identidade. A identidade. Quem era ela? Olha, eu sou, né, a Patrícia, filha de tal, fiz esse trabalho social, algo que eu amo, é isso. Falou dela, humanizou a one-page dela, né, de quem é ela. Então, assim, depois ela me agradeceu tanto, porque eu tinha compartilhado com ela, ela perguntou, Bá, né, numa entrevista eles sempre pedem para fazer a one-page, e eu sempre mostro desse jeito. Falei, não. Para mim, tá faltando quem é você. Não o que você já fez na sua vida de currículo, de trabalho. Mas quem é você? Porque esse é o diferencial. Quais são os seus valores? O que é que te importa? Aí ela mudou. E ela falou, depois que ela passou no processo, Pri, ela falou que o feedback que o gestor deu foi isso. Que o que chamou a atenção dele foi ela trazer quem era ela. Não o que estava no LinkedIn dela. Porque o que estava no LinkedIn dela, ele já tinha visto. Então, para você ver como está faltando isso, né, essa questão da humanização, de você humanizar, de você trazer realmente, né, esses valores que acabam se perdendo com esse mundo aí, né? Eu falo, eu sou super a favor, ia ter nada com GPT, né, com IA, gosto muito, tenho utilizado, inclusive, no meu dia a dia no trabalho,
mas como é que você equilibra, né? Sim, como você não se perde, né? Como que você não se perde, porque senão daqui a pouco a gente tá, o quê? Só usando IA para tudo, né? Exatamente. E aí que eu tô falando, que a gente tava falando da importância inclusive do programa, de humanizar, de ter tempo para falar quem é a Bárbara, qual foi a jornada, ela chegou aqui, mas qual foi a jornada dela, quais são os valores dela, né? Então eu tô muito feliz de você estar vindo aqui participar. Eu também, gostoso dessa conversa. Você, tipo assim, né? Eu gosto assim, de conversar. Eu falo somente assim, tem horas que eu esqueço que tem uma câmera filmando, eu confesso, porque eu não sou tão assim com as câmeras, mas do jeito que tá aqui à disposição, eu esqueci de verdade que essa câmera tava aí. Essa é a meta. Agora, quero que você olhe da câmera e deixe um recado pra galera motivacional aí pro pessoal que é possível, né? Que a jornada é real, como você falou lá das suas jornadas. Então, gente, primeiro, né, agradecer essa querida aqui por esse convite, esse trabalho lindo que ela está fazendo. Eu acho que isso faz falta, né, a gente ter esse tipo de podcast, de conteúdo, então, riquíssimo. Eu, com certeza, vou escutar os outros dela aqui. Eu gosto de colocar no carro para escutar. E aí, o que vocês puderam ver um pouquinho da minha história, né, espero de verdade que inspire vocês, né, que vocês consigam ver aqui um caso real, né, de que é possível, sim, uma pessoa, eu falei, parte da minha vida, que eu nem comentei aqui, eu morei na zona rural, né, em fazenda, então eu realmente vi de uma situação, de uma família ali bem carente, e sim, quando a gente coloca um foco, né, sempre buscando o equilíbrio para que você não fique doente, né, com isso que você coloca, às vezes eu falo, eu não gosto que escrevam nada na pedra, as coisas podem mudar, porque é algo que a gente tem certeza nessa vida, é que as coisas vão mudar. É clichê, né, prima? É verdade, é pura verdade. Então, assim, o recado que eu deixo, né, até pelo que eu trouxe aqui para vocês sabe, se tem algo que você queira muito, né, se tem algo que você queira muito, lute, vai atrás, faça o seu máximo para realmente conseguir. E outra coisa, né, é uma frase que eu gosto muito, eu sempre uso essa frase, se tem algo que não tá legal, sabe, que tem algo que tá te causando dor, né, não dê esse poder para esse algo. E se você tá se você não tá conseguindo sozinho, né, tirar esse poder, que eu falo, né, que as pessoas fazem com a gente, as coisas fazem, os lugares, aquilo que a gente permite. Então, procure ajuda. Então, se você, de repente, não tá conseguindo sozinho, procure ajuda. Eu falo isso com muita clareza, assim, com o coração aberto. No momento que eu sinto que eu preciso de ajuda, a minha questão religiosa, né, o louvor, a conexão com Deus não está sendo o suficiente. Eu preciso de uma ajuda, como eu precisei no meu período de divórcio. Então, procure essa ajuda. Só não fique procrastinando, porque a vida é única, né? A gente precisa ser feliz, estar bem durante a nossa jornada. Então, é esse recado que eu deixo, assim, porque é algo que eu realmente procuro fazer com a minha vida. Não é algo que eu estou falando aqui só para vocês, né? É algo que realmente eu vivo e coloco isso no meu dia a dia, tá bom? Um beijo no coração, Pri, de novo. Um beijo pra você. Obrigada, né? Não me considero uma mega comunicadora, mas espero que... Gratidão, gente. É isso. Muito obrigada para todos que curtiram até aqui. E não esqueça de curtir, de compartilhar, se inscrever no canal. E mande esse vídeo para quem você queira aqui inspirar, falar que estamos aqui para juntar e ser inspiração. Beijos, vamos que vamos. Tchau, tchau, pessoal. Fala um pouquinho aí sobre a gente seu som, áudio. Então, Pri, que alegria estar aqui com você para bater esse papo. Como eu comentei contigo, né? Eu me senti aqui na sala da minha casa, tomando um suco, né? Porque com esse calor tem que ser um suco bem gelado. Bem, não dá nem para ser um café. Não dá, o café é chato.